hoje é um vídeo que a Thalita me pede há muito tempo pra fazer e eu nunca gravo. E hoje finalmente eu vou contar pra vocês por que eu decidi sair do Brasil. Na verdade, não foi só eu, né? Foi uma decisão conjunta entre eu e o meu marido. E vou ter que contar a história para que vocês entendam mais ou menos todo esse processo. Não houve nenhum fato marcante que aconteceu isso e aí a gente decidiu sair do Brasil por conta deste fato. Não, foi uma sequência de coisas, não existe um motivo só, foram vários motivos, várias coisas que fizeram com que a gente chegasse aqui na Inglaterra. E é essa história que eu vou contar pra vocês hoje. Bom, quando a gente se conheceu, Eduardo já tinha feito um intercâmbio e ele estava para fazer outro intercâmbio. E eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio. Na época, eu acho que eu estava pesquisando para fazer o intercâmbio de 1 ano na Irlanda. E, enfim, a gente se conheceu, não namorava ainda e tal. Ele foi pro intercâmbio dele, que aconteceu em Orlando. Ficou 6 meses lá, no final, no último mês, eu fui pra lá, encontrei com ele, a gente ficou um tempo lá, foi uma viagem incrível, enfim, tudo maravilhoso, mas voltamos para a realidade, né? Voltamos pro Brasil e a gente sempre conversava muito, eu sempre falava pra ele que eu tinha vontade de fazer intercâmbio e aí a gente conversando decidimos que a gente iria começar a pesquisar de fazer um intercâmbio de 1 ou 2 anos. A gente queria ter essa experiência de morar 1 ou 2 anos fora em algum país e eu gostaria de aprender inglês, né, durante esse intercâmbio, porque era uma vontade que eu tinha, o meu inglês era nada e eu já uniria uma coisa a outra, a experiência de morar fora com o aprendizado de inglês. Só que ele estava na faculdade e eu tinha, assim que a gente começou a namorar, eu entrei na faculdade também. E aí a gente precisava decidir se a gente iria depois da faculdade. A princípio, pelo que eu me lembro, a gente pensava em ir quando acabasse a faculdade. Porque sempre foi uma prioridade pra gente concluir a faculdade primeiro. E aí a gente sempre pesquisava, via os valores, e é sempre muito difícil quando você converte, né, do real pro dólar, para libra, então nem se fala, é uma diferença muito grande. Então sempre foi muito difícil de juntar aquele montante para a gente conseguir ter essa experiência de morar 1 ou 2 anos fora. E aí, no decorrer que o tempo foi passando, que a gente estava na faculdade e trabalhando também, a situação do país no geral foi piorando, foi ficando mais delicada em questão de violência. Eu sentia muito medo de sair de casa, tipo, eu já saía de casa com medo de ser assaltada, se tinha alguém me seguindo, alguma coisa assim. Nada fora do normal, nem sei se isso é normal, né? O ideal não seria ser normal a gente sentir medo, mas na minha cabeça era normal. Eu entrava no ônibus e eu não tirava meu celular da bolsa porque eu tinha medo. E pra mim isso era um medo normal da violência. E isso foi pesando muito. Eu trabalhava e estudava à noite, então eu saía da aula 10 horas da noite para pegar um ônibus para ir para casa e eu vivia com medo. Eu chegava da faculdade em casa, era um alívio, porque eu tava em casa e eu me sentia muito presa, tipo, de não poder. Eu só pegava o celular para mandar mensagem para minha mãe avisando que eu estava entrando no ônibus, para ela não ficar preocupada achando que aconteceu alguma coisa comigo. Então, é uma realidade muito ruim de se viver, de você viver com medo e a sua família viver preocupada com você. Então, essas coisas foram pesando. E a gente sempre juntando dinheiro para tentar fazer isso e nunca acontecia, porque o custo de vida é muito caro. Tipo, às vezes a gente tava juntando dinheiro e aí a gente falava, ai, cara, vamos num cinema. Mano, a gente ia no cinema, era tipo 50 conto que eu gastava num cinema. Então, assim, uma saída no mês fazia diferença
no quanto a gente ia conseguir juntar naquele mês para realizar o nosso objetivo. Sempre foi muito claro, né, como eu falei, que a gente iria concluir a faculdade primeiro. Aí, em 2017, no meio do ano, Eduardo se formou na faculdade e eu me formei na faculdade no final do ano. A gente já tinha na nossa cabeça que a gente iria sair depois disso, que a gente iria tentar morar fora depois que concluísse a faculdade. As situações que a gente viveu nesses 4 anos de faculdade fizeram com que a gente mudasse de ideia do fato de só passar 1 ou 2 anos e voltar para a questão de realmente sair para tentar ter uma vida fora do país. Situações como assalto. Eduardo foi assaltado no caminho para o trabalho, desceu no ônibus e foi assaltado por uma gangue, não sei, um monte de menores e levaram o celular dele. Tentou pedir ajuda para um policial e o policial simplesmente falou que não poderia fazer nada. E assim, acho que todo mundo sabe o quanto é difícil comprar um celular, né? A gente parcela e tal, graças a Deus. Ele não estava pagando mais o celular. Então, assim, são situações muito difíceis. Você trabalhar para comprar uma coisa e, do nada, aquilo é tirado de você e as autoridades não simplesmente dizem que não podem fazer nada. É muito frustrante. Esse foi um dos fatos que aconteceram, que foi fazendo com que a gente mudasse de ideia. Eu perdi um emprego no meio da faculdade, que era um emprego na minha área. Isso fez com que eu abrisse a minha própria empresa. Então, quando eu saí da faculdade, eu tinha minha empresa na minha área. Eu amava o que eu fazia, porém, a situação econômica não ajudava, porque todo mês eu tinha que cobrar algum cliente, ou algum cliente pedir desconto, ou então eu não conseguia fechar no valor que era o meu valor, eu tinha que diminuir por causa da situação do país, e isso me frustrava muito. Eu mantive um tempo, eu acho, a empresa, mas comecei a trabalhar num outro lugar, onde não era na minha área. Eu era muito feliz lá, foi um emprego muito bom, mas eu não trabalhava na minha área. E isso me frustrava muito, porque além do fato de que o meu salário era menor do que o emprego que eu tinha quando eu entrei na faculdade. Então eu passei 4 anos me especializando e ganhava menos. Então, assim, era muito frustrante. Por conta disso, a gente começou a amadurecer essa ideia de morar fora. E aí os caminhos foram se abrindo e a gente foi pegando as oportunidades que apareciam, e isso fez com que a gente chegasse até a Inglaterra e decidisse morar aqui. Não era a nossa primeira opção. Eu acho que a Inglaterra, acho que só nos 45 do segundo tempo que ela se tornou uma opção pra gente, mas foi a oportunidade que apareceu e a gente decidiu pegar essa oportunidade. Se viessem me falar, não vou nem muito longe, a gente tá há 2 anos aqui. Se há 3 anos atrás viessem me falar, daqui a 3 anos você vai estar morando na Inglaterra, na situação que eu estou morando hoje, eu ia falar, gente, impossível, só se a fada madrinha da Cinderela aparecesse aqui e fizesse tudo acontecer, porque eu realmente não imaginava que isso iria acontecer da forma que foi e que eu conseguiria atingir as coisas, conquistar as coisas que eu conquistei nessa trajetória do período de 2 anos só morando fora. Então, o que eu tenho pra dizer eu acho que todo sonho é possível. Se você tem o sonho, que nem que seja de morar fora ou de fazer uma viagem internacional. Gente, eu fui andar de avião a primeira vez, eu tinha 19 anos. E eu só andei de avião porque eu passei num processo seletivo para trabalhar numa empresa aérea e eu precisava fazer um treinamento em São Paulo. Então, eu só andei de avião porque eu não paguei a passagem. Essa é a realidade que aconteceu. Então, eu sempre tive o sonho de viajar, de conhecer países diferentes, de poder conhecer novas culturas mesmo, mas isso não era viável para mim.
Mas eu sempre corri atrás e sempre pensei muito naquilo, sempre acreditei que um dia iria acontecer. Houveram vários momentos em que eu fiquei muito frustrada e que eu realmente achei que não seria possível, que aquilo nunca iria acontecer. Tive crise de ansiedade por conta disso, mas um dia depois do outro. Uma coisa que eu sempre falo é: amanhã vai ser um novo dia. E a gente vai batalhar de novo, e a gente vai correr atrás de nossos sonhos de novo, e um dia vai acontecer. O que eu queria dizer é, eu por muito tempo achei que era impossível, que eu não queria conseguir aprender inglês, morar fora, viver o que eu vivo hoje, e está acontecendo. E se está acontecendo pra mim, pode acontecer pra você também. E eu queria dizer também que esses problemas que fizeram com que me despertasse a vontade de morar fora não é exclusividade do Brasil, não. Aqui a gente tem muitos problemas também. Mas você tem que encontrar o seu equilíbrio, o seu lugar no mundo. Esses problemas daqui não me fazem tão mal quanto os problemas que aconteciam no Brasil me faziam. Por conta disso, hoje eu moro aqui e não no Brasil. Então é tudo uma questão de personalidade e do que você quer para sua vida. Hoje eu vivo com saudade da minha família, eu vivo com saudade da minha casa, do Brasil, da minha vida. Eu passei a maior parte da minha vida aí. Então o Brasil é aonde eu vivi, é onde todas as minhas memórias estão. Então isso é o ponto ruim de morar aqui. Assim como o clima também, a dificuldade com o idioma, o fato de você às vezes não se sentir em casa, porque isso acontece também. Então, nenhum lugar é perfeito. Você tem que se adequar ao lugar que te causa menos frustração, te causa menos tristeza, te causa menos problemas e que você consegue evoluir mais. Então, no momento, é a Inglaterra. Pode ser que ano que vem seja outro lugar. Tentamos a Itália também e não rolou. Então, a gente tá sempre em busca de estar se sentindo bem, estar se sentindo confortável onde a gente mora e estar sempre evoluindo. Espero que eu tenha sanado a sua dúvida, Thalita, do motivo da gente ter saído do Brasil. Foram esses pequenos problemas que uniram a uma vontade que a gente já tinha de conhecer novas culturas, de aprender inglês, de ter essa experiência de morar em um outro lugar. O Brasil sempre vai ser o meu país, eu sempre vou ser brasileira e isso sempre vai importar muito pra mim, tanto que eu vejo muita gente falando: você tem sotaque de brasileira quando você fala inglês, tem que aprender inglês pra não ter o sotaque, pra ter o sotaque de um britânico. Gente, sinceramente, de coração, eu não tenho interesse nenhum em perder o meu sotaque, porque é de onde eu vim. Eu tenho interesse sim, acho que é importante sim eu falar corretamente, eu usar corretamente os tempos verbais, as regras da gramática e falar a língua com propriedade. Mas perder o meu sotaque não tem interesse nenhum. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida sobre essa trajetória, se vocês querem saber tudo o que aconteceu já nesse meio tempo, que aí eu faço mais um vídeo explicando ou contando alguma história, algum perrengue que eu passei aqui. Obrigada para quem assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.